crianças, vamos iniciar mais uma aula de história. Hoje nós vamos falar da diáspora africana, mas primeiramente vamos ver o que é diáspora. Diáspora é a dispersão de um povo em consequência de preconceito ou perseguição política, religiosa ou étnica. Então vamos lá, vocês podem acompanhar essa leitura na página 86 do livro de História. Há cerca de 500 anos viviam diversos povos com diferentes modos de vida na África. Alguns povos africanos viviam da agricultura, outros da extração de minérios, como ouro e ferro, outros viviam do comércio, comprando e vendendo produtos. O modo de vida de alguns povos africanos mudou após a chegada dos portugueses há cerca de 500 anos. Primeiramente, os portugueses buscaram comercializar ouro e marfim. Depois, eles buscaram os seres humanos para escravizar. Então, aqui é o comparativo deles antes, africanos livres, à esquerda da tela, e à direita da tela, os africanos já escravizados. A partir do ano de 1500, milhares de homens e mulheres africanos foram trazidos para a América, para o continente americano, e obrigados a trabalhar como escravos. Essa migração forçada dos povos africanos para a América é conhecida como diáspora africana. Então, a diáspora africana foi essa migração obrigatória, forçada, que os portugueses fizeram com os negros africanos, trazendo a força para o Brasil. Apenas para o Brasil, entre os anos de 1550 e 1850, vieram mais de 4 milhões de africanos escravizados. Então, aqui está mostrando o navio negreiro, com imensa quantidade de negros africanos. Muitos nessa viagem morriam, porque não aguentavam as más condições das viagens. Então, aqui, no Brasil, os primeiros africanos vieram da região do Golfo. Por muito tempo existiu a ideia de que na África era um continente sem diversidade étnica e que os africanos que vieram para o Brasil pertenciam ao mesmo povo. No entanto, a África é um imenso continente que abriga diversos povos e culturas diferentes, como os egípcios e os khoisan. No Brasil, os primeiros africanos vieram da região do Golfo da Guiné, onde havia, portanto, muita diversidade, com estruturas sociais, culturas e linguísticas bastante diferentes. Os reinos iorubás eram organizados em cidades com até 20 mil habitantes, onde havia um comércio muito intenso. Eles partilhavam costumes religiosos e culturas e falavam uma só língua. Os reinos bantus eram divididos em vários territórios administrados por chefes escolhidos pelo rei, como era no rei do Congo, onde o rei governava junto com seu conselho de nobres, que fiscalizava e coletava impostos do povo. Também vieram para o Brasil pessoas de outros povos, como os malês, que eram da cultura islâmica. Os africanos resistiram à escravidão por meio de revoltas e fugas, porém milhões deles foram levados à força para outros países. Ao chegarem aqui no Brasil, todos esses povos eram separados e vendidos como escravos. Além disso, tinham que viver em um lugar desconhecido, com pessoas que não falavam sua língua e que tinham hábitos e costumes diferentes dos seus. Então, como vocês viram aqui, os negros africanos, eles viviam no país deles como reis, como chefes, como pessoas livres, mas eles foram trazidos para cá à força, como vocês já viram aí nas imagens, e escravizados durante mais de 300 anos houve a escravidão no Brasil. Então, agora nós vamos responder a duas questões da página 87.